Olá, rapaziada, agora a gente vai ver aqui um icebergzão bolado, o iceberg de teorias da conspiração, mas só a introdução. Aí se vocês gostarem a gente faz outras partes aqui. O nome do canal é Dio Magenta. Lembrando que o link do vídeo original vai estar na descrição pra vocês darem aquela moral, beleza? Vamos lá. É com muito prazer que quero apresentá-los ao iceberg de teorias da conspiração. Sim, Aí um tema sim. muito extenso e só um maluco Acorda! Já começou! tomaria a decisão de fazer esse iceberg. Dependendo de como vai ser, eu vou dividindo as camadas em várias partes. Eu não vou muito a fundo em cada tópico, pois, como se não fosse claro o bastante, cada um renderia um vídeo separado com a mesma duração do iceberg. Mas eu vou introduzir e destacar os pontos que eu considerei mais interessantes. Outra coisa, alguns tópicos são pesados e infelizmente vou ter que deixar de fora ou falar só por cima para não tomar Mais um dia no canal Raposito. aquela tosada do YouTube. As coisas que eu vou falar aqui não significa que eu acredito. O propósito do vídeo, como sempre, é entretenimento e documentar os temas abordados, certo? Sem mais enrolação, vamos nessa. Camada 1. Teorias bem conhecidas e mistérios não solucionados. A maioria dos tópicos dessa camada são bem conhecidos e documentados. Muitas teorias comuns podem ser classificadas em termos genéricos ou nem aparecerão no iceberg considerando sua popularidade. Ok. Criptídeos. Bom, eu cobri um iceberg dividido Cara, tinha um pedido pra eu ver um iceberg só desse negócio. Agora há pouco. O que é isso? em duas partes, falando de vários criptídeos. A criptozoologia abrange criaturas O que é criptídeo? nas quais não são comprovadas cientificamente, ou Ah, animais tá. extintos e espécies desconhecidas. É um estudo até mesmo ridicularizado pela ciência. A parte conspiratória vem a partir das criaturas onde os registros e relatos são ocultos por algum motivo, ou não são levados a É sério como vamos falar que o Kraken não existe se toda hora esse bicho vem no meu navio do Sea of Thieves. para omitir informação. No meu iceberg de criptídeos eu mencionei criaturas que foram esquecidas, mas na maioria das vezes, quando tem uma espécie animal que não conhecemos, a tendência é documentar tal espécie e não esconder sua existência. Big Pharma. Isso aqui Por que estão ridicularizando a galera que estuda esse bagulho? Hein? O que o governo tá escondendo da gente? O monstro do Lago Ness? olhando por um certo ponto de vista dá a entender que é verdade, ainda mais com o que aconteceu nesses últimos anos, que empresas farmacêuticas atuam para benefício financeiro e não para o bem das pessoas. Não me diga. Por exemplo, ocultando curas de doenças e disponibilizando vacinas e tratamentos ineficazes. Já descobriram a cura do câncer. Mas o pessoal ganha dinheiro quando a pessoa não tá curada do câncer. No caso, tudo isso Essa daí é a mais famosa que tem, né? sendo uma grande indústria. Atlantis. Os primeiros relatos do reino de Atlântida datam desde a Grécia Antiga. A localização dessa ilha é debatida, mas podemos apontar que ficava bem no meio do Oceano Atlântico. As lendas descrevem que lá vivia uma civilização extremamente avançada para seu tempo, tendo acesso a conhecimento e tecnologia comparados ao contemporâneo. Em Aquele papo lá de que eles viviam embaixo d'água, um bagulho brabo. função de seu desenvolvimento, os Atlantes se corromperam e foram castigados pelos deuses, no caso Poseidon, e foram afundados no oceano, Tá, sendo porra. destruídos não só a civilização, mas qualquer vestígio histórico que poderia confirmar sua existência. Caralho, uma sociedade muito foda, tecnológica, rica, mas foram satânicos demais. Aí, quem come tem que beber, né, chefe? Aí Poseidon fez eles beber com a tsunami. Aí sim, hein? Nostradamus é mais conhecido por prever eventos que aconteceriam Ah, tá aí a resposta do vídeo lá do Fala de Tudo que eu não sabia, do vidente. Então era Nostradamus mesmo. Foi só uma alegoria de Platão. Ah, tá. Foi só uma alegoria, tá explicado. centenas de anos depois. O conjunto de profecias publicadas em seu livro Les Prophéties gera controvérsia, sendo elas vagas e que não significam muita coisa, e de que Não, e o foda é que assim, muitas dessas paradas antigamente, os filósofos escreviam muita parada que era só pra rir. Não dá pra saber se era verdade, às vezes era só pra rir, tá ligado? Tomar cuidado aí, mano. seus manuscritos não foram traduzidos do francês corretamente. Então, só sabo que não sabo, exatamente. Tava nos escritos de Sócrates, um cara que nem sabemos que se foi real. Então é foda. Rola esse papo, né, de que o Sócrates poderia ter sido a invenção de um outro filósofo famoso da época. É foda, só sei que nada sabo. No livro ele não fala, vai acontecer isso. Eu vou usar o termo poemas aqui. São poemas que descrevem acontecimentos, como por exemplo o grande incêndio de Londres, Primeira e Segunda Guerra Mundial, ataque às Torres Gêmeas, etc. Caralho, previu até o seu suporte, olhe. Aí sim, hein. Entrails.
Essa teoria fala que aqueles rastros condensados deixados pelos aviões dispersam no ar substâncias químicas, propositalmente Caralho. Porra. para causar efeitos nocivos para a saúde das pessoas ou até mesmo para controlar condições climáticas. Algumas tentativas de tentar provar essa teoria já foram desmentidas e parece que esse negócio aí não tem nada a ver. O efeito Mandela é caracterizado pelo fenômeno de falsas memórias compartilhadas por várias pessoas. Exemplos famosos são tipo o rabo do Pikachu com ponta preta, sendo que nunca foi assim, ou então o cara do Monopoly usando monóculo, sendo que ele nunca teve monóculo. Acredita-se que o efeito Mandela é causado pela existência de universos paralelos que se unem em algum momento. É um tópico Nem fudendo, é isso que diz a teoria do efeito Mandela? Achei que o efeito Mandela era só o nome mesmo pro fenômeno. Eu não sabia que tinha uma teoria por trás, não. bem legal, já rendeu vários icebergs por aí. Ah, mas como isso acontece? Basicamente, por exemplo, no caso do Nelson Mandela, as pessoas começaram a falar algo que não aconteceu e acabaram acreditando. Então, geralmente isso se dá pelo famoso falaro. Alguém fala, aí um fala pro outro e aí aquilo vira vira um burburinho do caramba sobre aquilo, todo mundo acredita, quando você vai ver não era verdade, né? Hoje em dia é mais fácil de checar essas coisas. É o famoso falaro, alguém inventou essa porra do nada porque se confundiu ou coisa do tipo, ou só mentiu mesmo pra rir. E aí, quando foi ver, o estrago já tava feito. O Malaysia Airlines 370 é um Boeing 777 que desapareceu com mais de 200 passageiros em algum lugar no Oceano Índico. No Triângulo das Bermudas? O avião tomou uma rota não programada e sumiu por radares do controle de tráfego. Há várias teorias do que poderia ter causado o desaparecimento. Uma delas é de que havia passageiros com documentos falsos infiltrados no avião, mas os caras foram identificados como fugitivos e não potenciais envolvidos com terrorismo. Também foram feitas investigações sobre a tripulação da aeronave, porém nada concluído, apesar de potenciais suspeitos serem apontados. Outra é de que o avião foi derrubado por uma base militar americana em uma ilha no Oceano Índico e Mas por quê? depois só assumiram com todas as evidências. Eu pessoalmente acredito que a teoria do avião ter sido sabotado é bem forte, por conta do trajeto incomum que o avião toma e das funções de controle terem sido manualmente desativadas. Caralho, mas por quê? Pra que fizeram isso? Mistério. Para dar contexto, GMO são organismos geneticamente modificados. No caso dessa conspiração, os alimentos sintetizados não são tão seguros quanto os convencionais. Por exemplo, provocando problemas de saúde, reações alérgicas ou até mesmo vício em determinados alimentos para terem uma alta demanda e manter a indústria rodando. Há um É por isso que eu sou viciado em biscoito recheado. consenso no qual GMOs devem ser amplamente regulamentados ou até restritos. Então, na verdade, para agrotóxico, essas paradas, toda parada de alimentação e tal, as leis são bem rigorosas até. Os caras são muito chatos com essas paradas. Ainda mais aqui no Brasil, a Anvisa é bem chata, se não me engano. Tem um monte de coisa que não pode. Impedir que sua produção chegue a um ponto de causar ações eticamente questionáveis. Esse aqui é um tema complicado de falar aqui no site, Pizzagate. então eu vou só explicar por cima. Ih, lá vem crime. Basicamente é um escândalo que teve influência nas eleições americanas de 2016. Eu Oxi! não vou muito mais a fundo do que isso, porque eu teria que usar várias analogias e eufemismos para descrever os termos, então... Próximo. Sem jump... Eu nunca saberia o que é. Ih, nova ordem mundial. Ih, acorda! Esquerda dos Illuminati dessa vez. A nova ordem mundial é o termo que define uma mudança política Jorge Soros. que afetaria o mundo inteiro. Segundo a teoria, secretamente uma organização estaria por debaixo dos panos, executando um plano para unir as nações e formar um único governo que detém o poder de governar sobre todo o mundo. Essa daí é das antigas. Falar que celebridade tem pacto com Satanás, todo mundo serve ao demônio, aí sim. Não tem um corte do Monark falando que, tipo, toda a galera rica é satanista? Uma parada assim. Tem algum corte que o Monark fala alguma parada assim, mano. Que ele tá até falando com aquele maluco barbudo libertário. Qual que é o nome, mano? Então, cadê que não tá tocando Requiem for a Dream? É Peter alguma coisa?
Ancapso, é esse mano aí mesmo, esse Ancapso. Tem um corte do Monark falando com esse mano, que o Monark fala alguma parada de que, tipo, fulano, cara, as grandes empresas são todas demoníacas. Ah, porra, assim, eu esqueci o nome. Esqueci o que ele fala. Mas é muito engraçado, mano. O maluco putaço, velho, putaço. Tuitaram esse vídeo esses dias, mano. E aí você vai ver, tipo assim, a pessoa que tuitou falando, ah, o Monark tá maluco e tal, não sei o que. Você vai ver as replies, um monte de gente falando, não, o Monark é lúcido. O que ele tá falando é verdade. Todo mundo sabe. Quem não sabe ainda é porque ainda tá na Matrix. Não necessariamente sendo governos de países que se juntariam depois, mas de pessoas que detêm o poder necessário para controlar os níveis mais baixos da hierarquia e influenciá-las. E quem seriam essas pessoas? Seriam aqueles influentes Jorge Soros. Eu só sei que toda vez os malucos falando do Jorge Soros. bastante para terem o poder de governar um país, por exemplo. Líderes religiosos ou aqueles que controlam recursos mundiais através de grandes corporações e mercado financeiro. Outras O dono do Genshin Impact. teorias da conspiração que estão presentes no iceberg se interligam com a Mihoyo. teoria da nova ordem mundial. E também tem outros fatos O dono da Mihoyo, tá? O dono da Mihoyo. Os que eu estou que falando. se encaixam. Um evento que ainda está fresco na minha memória é a Guerra Revolucionária Americana, onde a independência foi declarada pouco tempo depois do surgimento da Ordem dos Illuminati da Bavária, ao qual os patriotas tiveram certo apoio dos alemães na guerra. A Revolução Francesa, De quem? Dos alemães? Xiii. que carregaria o tema liberdade, igualdade e fraternidade, valores Liberté, igualité, fraternité. compactuados pelos Illuminati. Acredita-se que no decorrer da história os Illuminati exercem um importante papel para a independência das nações e queda dos impérios. Oficialmente a ordem foi desmantelada por volta de 1786, Ah, então, acabou então, já era, gente. A nova ordem já era. mas as teorias dizem Esse que cara aí. secretamente eles ainda existem, apesar de não haver evidências. Mais pra frente no iceberg vai ter outras entradas que se encaixam com a nova ordem O mundial. olho. Então O essa olho. parte aqui vai ser bem recorrente. O olho que tudo vê. Nibiru. Para quem não sabe, Nibiru é um corpo celeste, um planetóide ao qual seria atribuída uma profecia onde esse planetóide entraria em colisão com a Terra, destruindo o mundo e por consequência a humanidade. Vem logo, venha, Nibiru. Venha. Já estamos fazendo hora extra no mundo. Primeiro o cataclisma ocorreria em 2003, mas Ih, então errou, já passou direto. A Terra deu um drible da vaca já nesse asteroide aí. simplesmente o tempo desmentiu isso aí. Depois vem a analogia do fim do mundo em 2012 ao término do ciclo do calendário maia. Mano, moleque, a gente já sobreviveu a uma porrada de fim do mundo diferente, mano. Eu lembro que teve o 11 do 11 do 11, esse bagulho do calendário maia aí em 2012, 2003 aí teve esse bagulho aí também, caralho. Mais uma vez, o mundo não acabou. O cataclisma de Nibiru se popularizou bastante. É cercado das teorias de que a NASA esconde informação sobre isso ou de outras ocorrências de algo que poderia colidir com a Terra, pois Sempre a NASA escondendo informações. os mesmos afirmam que o planeta Nibiru não existe. O Clube de Bilderberg foi formado em 1954, recesso da Segunda Guerra, ou seja, após a queda dos impérios europeus, do Plano Marshall e criação do Tratado do Atlântico Norte, ou OTAN. No caso de Bilderberg, Ok. seriam feitas desde então conferências anuais entre as elites do Bloco da América e da Europa. Essas reuniões são privadas, não é revelado o que é discutido lá, mas acredita-se que sejam discutidas questões econômicas e prevenção de guerras. São segredos que são os alienígenas que eles escondem no porão. O fato dessas reuniões serem privadas é para evitar que as informações Tem alguma fita dessas que você acredita mesmo que minimamente? Até agora, de tudo que foi citado, não. Definitivamente não. Tem, ou, tipo assim, ou não acredito ou não me importa o suficiente. e temas discutidos sejam distorcidos pela mídia ou até pelo próprio público. A parte da teoria é de que essas elites estejam conspirando uma unificação das grandes nações para criar um governo mundial. Tipo, isso aqui eu não acredito. Isso daqui eu acho demais. Agora, se isso é verdade, bom, já foi mencionada essa hipótese. O transhumanismo é um conceito filosófico porra. que abrange o melhoramento do ser humano por adaptações cibernéticas. E sabe quem acreditava nessa parada aí? Em Jojo, na parte 2? Um cara que era daquele governo lá que né, daquele país lá que fez aquilo, né? Da guerra lá, daquela tal guerra.
Tomar cuidado com isso aí. Ele trocou a barriga dele por uma metralhadora. Seja para tornar os humanos menos suscetíveis a doenças, estender a expectativa de vida, remover limitações humanas e etc. O transhumanismo é criticado e visto como uma ameaça ética e moral, e até mesmo da identidade humana. É discutido os efeitos negativos ao corpo humano que podem não se adaptar à aplicação do conceito. Mas daquele partido infame. A parte que mais pega fogo mesmo é de que, através de uma filosofia que busca ultrapassar as barreiras humanas, não estaria somente removendo os limites do próprio ser humano, mas também de Deus, através do seu próprio desenvolvimento intelectual e tecnológico. A Antártica. Por mais que a Antártica possa vamos falar que não existe Antártica? ser resumida como um grande deserto de gelo, tem várias coisas estranhas que acontecem. Por exemplo, às vezes surgem uns Por exemplo, o gelo derrete. buracos gigantes e a água no meio não é congelada. Nascem fungos no gelo que só tem lá. Tem vários vulcões na Antártica, inclusive ativos. Falam também que há coisas escondidas, porque meio que não dá pra ir pra lá. Então, em teoria, seria um bom lugar pra ocultar bases. De fato, Aí é foda. há bases na Antártica, como o Centro de Pesquisas McMurdo dos Estados Unidos e várias outras espalhadas pelo continente. As fitas do porão. Isso aqui tá até na Lost Media Wiki. Ih, vai chegar o crime. As fitas de Columbine são um conjunto de Aí não, aí é foda. gravações que basicamente serviam como Aí já era, tchau monetização. Foi bom enquanto eu ainda te tinha. Foi bom enquanto a gente ainda tinha você. um diário dos dois atiradores. Eles falam sobre qual seria o plano para os crimes, como conseguiriam um arsenal e outros detalhes que ficaria ruim pro meu lado dizer aqui. As fitas foram achadas e coletadas pelas autoridades como evidência. As gravações nunca vieram a público e o departamento de polícia afirmou Claro que não, né, porra? Incentivar uma galera a fazer. Já incentivou só ter acontecido, já incentivou. Imagina se os malucos liberam manifesto dos caras, essas porra aí, tá doido, cara. Tinha até um bagulho de que um desses dois caras aí, ele era muito fã de Doom. E aí ele fez um próprio mod. Tinha uma galera ainda atrás, tipo, caralho, brabo, mano. Que da hora, a hack room dele. Pô, vai tomar no seu cu, né? Olha a coisa horrível que o cara fez e tá querendo jogar o jogo dele, vai tomar no cu. que as fitas foram destruídas. Contudo, é dito que isso aí não é verdade e que as fitas estão em algum lugar por aí ou em posse das famílias das vítimas. Também reza a lenda de que a parte das gravações estavam no YouTube nos primeiros anos da plataforma, mas foram rapidamente removidos. Sei não, Cara, hein? isso aqui é bizarro. Nos anos 60, os governos dos Estados Unidos iniciaria ataques a civis e militares americanos através de uma falsa operação militar, o que significa que eles iriam encobrir todas as evidências e jogar toda a culpa nas costas de Cuba. E eu não tô falando disso... Foda-se. Foda-se. Faz o L. Deixa eu ver se peda de novo. Cara, isso aqui é bizarro. Nos anos 60, os governos dos Estados Unidos iniciaria ataques a civis e militares americanos através de uma falsa operação militar, o que significa que eles iriam encobrir todas as evidências e jogar toda a culpa nas costas de Cuba. E eu não tô falando Caralho, mas isso daí é muito esculacho. Matar o próprio povo é sacanagem, mano. de soltar biribinha, não. O plano visava até destruir cidades do próprio país. Tudo isso seria um pretexto para uma guerra dos Estados Unidos contra Cuba para derrubar Fidel Castro. Ah, se é pra começar a guerra, eu não duvido não. Se é pra começar a guerra, eu não duvido nada não, mano. Na moral. Porque, porra, a economia dos caras gira em torno dessa porra, né, mano? É foda. Então não duvido não, não duvido não. A operação nunca aconteceu de fato, pois foi rejeitada por quem? Graças a Deus que não aconteceu, mano. Exatamente, o presidente dos Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. E depois veio a crise dos mísseis e ambos os lados, States e União Soviética, Ainda bem que não aconteceu, mano. Ia morrer gente pra caralho à toa, mano. que estavam na corda bamba. Foi feito um acordo e a poeira abaixou entre os dois. PsyOps Caralho. é qualquer operação militar com o propósito de influenciar psicologicamente a condição de instâncias como pessoas, organizações militares e etc. Os PsyOps são de grande importância em estratégias militares, usadas não só para desestabilizar o adversário, mas também encorajar decisões, seja diminuir o moral de tropas inimigas, mas também chegar a um consenso entre as partes para interesses em comum. Tá, agora eu vou traduzir tudo isso que ele falou. Tem uns soldados aqui que ficam fazendo uns memes. Tá ligado? Chega a fazer uma montagem do Putin com o maior cabeção, tá ligado? Bota o Putin todo distorcido, assim, andando reto com a música escrota. É os soldados que fazem uns memes. Na aplicação, o uso de informações, sejam elas verdadeiras ou não para atingir o objetivo, é o principal. E durante a ação é feita toda uma análise, determinando quais instâncias serão designadas e qual será o método usado. Na história, vemos que os PsyOps exercem sim sua função até os dias de hoje, com o combate sendo feito de forma cognitiva ao invés de nos campos de batalha.
É a galera dos O memes. incidente Vela. Em 1979, 2 flashes foram detectados por satélites americanos em algum lugar entre a África e a Antártica. A explicação mais plausível é de que foram explosões de testes nucleares, feitos em sigilo por Israel e África do Sul. Esses mesmos satélites capturaram anteriormente flashes duplos semelhantes a esses aí. Mas por que a explicação mais plausível? Porque os Estados Unidos não confirmaram oficialmente a causa das luzes e documentos sobre o incidente permanecem confidenciais. Para entender melhor, quando aconteceu o incidente, isso tomou a atenção das agências de segurança nacional, porque armas nucleares foram usadas em algum lugar. E como acontecia a Guerra Fria ainda, os Estados Unidos estavam de cabelo em pé com esse negócio Então já tava todo mundo com o cozinho trancado, né? de arma nuclear. Aqui tudo indica foi um teste nuclear mesmo. Agora por parte de quem? Aí é outra história. Aí não Os saberemos. gigantes. Sim, eles estão na lista. Os gigantes são mencionados no livro de Gênesis como seres grandes e fortes. Segundo a passagem, os filhos de Deus tomaram para É o Venzão, né? Tem um editando esse vídeo aqui. si as filhas dos homens, e deles nasceram os gigantes. Não sobreviveram Esqueleto muito em Venzões. função do tempo, foram dizimados logo quando foram mencionados próximos aos eventos do dilúvio. A teoria sobre os gigantes sugere que atribuir a criação de seres pela reprodução de anjos e humanos não aconteceu, e as passagens foram erroneamente interpretadas ou traduzidas. Mas isso seria um pretexto para ofuscar a história desses seres. Caralho, mas pra dar a luz pra um homem grande desse aí, coitada da mãe, hein? Não adianta, as menções aos filhos de Deus nos manuscritos em hebraico os referenciam como os anjos. Esse aqui eu tentei, mas eu acabei em um rabbit hole. Se você pesquisar o nome dela, vai encontrar várias fotos minimamente curiosas e sites. Muitos sites, o nome de uma empresa que não levam a lugar algum. Quando você entra, encontra apenas fotos dela e outras coisas aleatórias. Os sites não parecem promover uma marca ou um negócio. Sim, o apartamento do Sherlock. Não pergunte. Tá bom, não vou perguntar. Existia um subreddit dedicado a desvendar um mistério, mas aparentemente foi denunciado pela própria Padma e removido. Além disso, alguns youtubers fizeram vídeos sobre ela detalhando o caso, porém eles tiveram que excluir os vídeos por motivos legais. Eu tenho minha teoria própria sobre esse aqui, com base nas informações que eu achei, mas eu vou deixar no ar aí. E se esse tópico tá no iceberg de conspirações, você já deve imaginar o porquê. Não entendi nada dessa entrada, eu acho que eu sou burro. Esse aqui eu acho difícil você não saber o que é. O caso de Elisa Não conheço, Elisa Lam. Lam perturba a internet até hoje. Com certeza, o que torna o caso muito bizarro é a gravação da câmera de segurança do elevador, que foi a última vez que ela foi vista antes de encontrarem seu corpo na caixa d'água do hotel que ela estava hospedada. Que isso, O cara? caso foi encerrado como acidente, mas por que isso? Acidente o caralho, ela não parou lá sozinha nem ferrando. Simplesmente porque, dadas as circunstâncias da condição da Elisa, seria muito estranho afirmarem que ela tentou tirar a própria vida, e também porque não foram encontradas evidências ou suspeito para associar a um crime. E outra coisa, a gente só sabe do vídeo da câmera porque a polícia divulgou quando não tinha mais pistas. Aí eles fazem um documentário e as pessoas começam a acreditar que a Netflix é a dona da verdade, e não é assim que funciona. Depois desse episódio, pra mim pelo menos, dá a entender que o caso foi acobertado, pois eles Provavelmente. Alguém importante aí fez alguma merda com ela, coitada. batem na tecla de que a Elisa tava doida das ideias pra confirmar o caso como um acidente mesmo. Tara Calico. Esse aqui é um caso de desaparecimento ainda em aberto. Tara saía para andar de bicicleta, algo que ela fazia todo dia de manhã, mas em 20 de setembro de 1988 ela não tinha voltado para casa e a sua mãe contatou a polícia. Sem nenhum sinal da moça, acreditava-se que ela havia sido sequestrada. Meses após o desaparecimento, uma mulher encontrou uma foto no chão do estacionamento de uma loja. Essa foto mostrava uma mulher e um menino, ambos com as mãos amarradas em uma fita na boca. E a mesma afirma que antes de entrar na loja, viu que próximo ao local que ela encontrou a foto tinha uma van estacionada conduzida por um cara de bigode. As pessoas da foto não foram identificadas, mas quando apareceu na mídia, a mãe de Tara, percebendo alguns detalhes da foto, identificou que era sua filha, Caralho, que merda! como uma cicatriz idêntica à que Tara tinha na perna e também um livro ao lado da mulher da foto que era uma dos favoritos dela. E o menino da foto? Acreditava-se que ele era Michael Hinley, que também havia desaparecido pouco tempo antes de Tara, mas seu corpo foi encontrado em 1990, próximo ao local que havia Nossa, isso já aconteceu tem um tempão, então. desaparecido ao acampar com sua família. Diz que ele se perdeu e, como estava muito frio no dia, acabou morrendo O cara de bigode, para de me acusar aí, chat, vai tomar no cu. de hipotermia. Em relação a Tara, a única evidência era a foto, e ainda assim só a mãe dela Eu tinha nem era nascido, tá?
Meu álibi é que eu ainda estava no saco do meu pai. Tinha certeza que aquela era sua filha. A mãe de Tara faleceu em 2006. O caso está em aberto, com o FBI oferecendo recompensa para quem apresentar alguma pista sobre o paradeiro de Tara. Tem uma equipe trabalhando no caso, investigando uns lugares e uns caras aí, mas nada foi divulgado. É meio tarde, né, pra tentar investigar essa parada. COINTELPRO. COINTELPRO foi uma série de programas ilegais feitos pelo FBI contra organizações políticas. Similar à Operação Northwoods, o plano visava cometer atos de terrorismo, espionagem e sabotagens contra grupos considerados como ameaça à segurança nacional. Algumas das medidas tomadas pelo programa os hippies incluíam uso de documentos falsos como evidência, falsas acusações de crimes e violência com o propósito de neutralizar os líderes de determinados movimentos. Caralho. Alguns alvos do programa incluíam membros do parlamento americano, do Partido Comunista, extremistas, ativistas dos direitos civis como o próprio Martin Luther King, e depois um comitê dedicado a expor escândalos de agências nacionais expôs o esquema, pois esse homem parece o Sartre. muitas ações da COINTELPRO violavam direitos civis e normas da Constituição. Os documentos do plano foram checados para ver se eram verídicos, foram tomadas ações judiciais e nelas as atividades foram declaradas ilegais. O I-70 é um caso de serial killer não resolvido nos States, né? Ih, tem uma porrada. Começou em 1992, Até o do Zodíaco não resolveram até hoje, né? Não sabem quem foi. naquelas lojas de estrada na Interstate 70. As vítimas confirmadas eram funcionárias dessas lojas em horários com pouco movimento. Foram feitos 2 retratos dele com a ajuda de testemunhas em áreas diferentes, mas ligadas à estrada principal. E ambos eram bem parecidos. Desde o início das investigações foi declarado que ele era um assassino frio e meticuloso, sendo a única coisa capaz de linkar um suspeito aos crimes uma arma calibre 22. Por mais que haja atualmente uma linha de investigação, eles ainda não têm praticamente nada. Os crimes aconteceram em um período de umas 2 semanas mais ou menos e pararam, e alguns acreditam que o I-70 também esteja ligado a outros casos. Os 12 Majestosos. É um grupo de cientistas / militares responsáveis em investigar discos voadores formado em 1947. E como organização secreta estariam mantendo em segredo ocorrências de atividade extraterrestre para Olha o GTA San Andreas aí. evitar alarde. Informações sobre esse comitê surgiram em 1984 através de documentos vazados, mas não parecem ser verídicos e o próprio FBI afirma que são forjados. Uma análise mostra que a assinatura do presidente da época, Henry Truman, era falsa, confirmando os documentos como uma farsa. Mas isso não impediu os conspiracionistas de especularem o MJ-12 e assimilar a organização às teorias de omissão de evidências de OVNIs e operações secretas com alienígenas. Aí me vem a pergunta, por que os caras fazem isso? Só pra rir? The Secret. Esse aqui é difícil. Tipo, vocês não estão ganhando dinheiro com isso, eu não sei por que diabos eles ainda insistem nessa porra. Mas eu peguei 2 hipóteses que eu achei interessante. Ambos são livros. O primeiro, The Secret, de Rhonda Byrne, diz que os pensamentos das pessoas podem influenciar diretamente em suas vidas. Isto é, quando alguém pensa em algo, os pensamentos e sentimentos emitem frequências ao universo. Nisso, os desejos podem ser realizados ou uma crença positiva ou negativa se torna real. Esse livro também conta com relatos e alegações científicas para comprovar, entre aspas, a lei da atração. Alguns leitores e outros autores soltaram os cachorros em cima do livro, dizendo que o conteúdo, ao invés de ajudar, piora as coisas. Por exemplo, a pessoa compra um livro de autoajuda que aborda o tema de lei da atração e quando precisa fazer algo importante e que precisa dar certo, dá errado. Aí a pessoa fica como? Pois é. O segundo livro é o The Secret, Caça ao Tesouro, de Byron Preiss. O livro contém uma lista de 12 tesouros espalhados pelo continente americano. Para achá-los é necessário resolver enigmas. 12 poemas ligados lá chegou o Selbit. com 12 ilustrações. Até o momento, somente 3 Selbit, para de fazer pergunta difícil, lança esse teu jogo aí. foram descobertos e os tesouros são Até hoje não lançou essa porra desse jogo. Lança esse teu jogo aí, cara. tipo umas caixas adornadas. O último foi achado em 2019 e tem uma teoria que fala que alguns outros podem ser impossível achar por conta de mudanças dos locais que possivelmente os tesouros possam estar enterrados. UN Agenda. Isso aqui se refere aos Objetivos Globais de Desenvolvimento Sustentável, estabelecido pela Organização das Nações Unidas. Alguns deles são fim da pobreza, fim da fome, educação para todos, direitos iguais, etc.
é ligada diretamente à Agenda 21, criada na Conferência da ONU no Brasil em 92. A parte conspiratória diz que a Agenda é um plano para a desestruturação de governos e da propriedade privada, e que toda a ideia de um futuro melhor é tudo uma fachada para a criação de uma nova ordem mundial. Para isso, um dos métodos seria de redução da população, distribuindo as pessoas pelas cidades ou fazendo-as se mudarem. Como diferentes governos adotariam as medidas da agenda, isso iria causar uma unificação dos governos, aniquilando o Estado aos poucos. Caralho, aí sim. Calma aí, cara. Claro que muitos falam que isso é uma falácia. Eu pessoalmente não acredito. Por mais que vários países tenham adotado as medidas, muitos também se opuseram ou simplesmente não fazem. Simplesmente cagaram. E então é isso. Esse é um tema que tava na minha lista há muito tempo. É um dos primeiros, na real. E, cara, isso aqui é uma... Aí sim, gostei desse canal. É um canal que faz iceberg e o cara é fã de Jojo. Aí sim. Doideira total. Tem uns tópicos mais pra frente que vai explodir. Eu esqueci como que é a musiquinha Esse é um iceberg dessa cena experimental. Essa cena de Jojo é foda. Formato diante. Música da dança da tortura. Bom, galera, lembrando que o link do vídeo original vai estar aí na descrição pra vocês darem aquela moral, daquele like, se inscrever lá no canal do Dio, beleza? Tamo junto aí, meu nobre. Aquele abraço.